meus caros, sejam bem-vindos ao Projeto Espiral. Meu nome é Marco Cato, eu sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da UFRJ. O Projeto Espiral faz parte do SINOS, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Na minha série de aulas, eu já falei bastante sobre a técnica da mão direita, com golpes de arcos, articulações, falei um pouco sobre a história da viola e também da família das cordas. E nas últimas aulas eu tenho falado sobre técnica da mão esquerda. Falei um pouco já sobre mudança de posição e articulação da mão esquerda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vibrato e cordas duplas. O que é o vibrato e por que é importante ter o controle sobre ele? E o principal, por que devemos saber exatamente quando usar o vibrato e quando não usar? O vibrato é um ornamento que colocamos na nota, alterando a oscilação dela. Então, essa oscilação ela pode ser bem estreita ou mais ampla e mais lenta. E qual que é a função do vibrato? Ele pode ser usado para ornamentar uma nota, destacando elas das demais, deixando, por exemplo, mais expressivo. E ele também pode ser usado para uma projeção da nota, pois quando aumentamos a oscilação, deixamos a nota mais intensa. Então, se eu colocar... Aqui eu coloquei um vibrato só no Mi para dar um pouco um som diferente, a gente fala uma cor diferente na nota. Agora, se eu quiser usar o vibrato para projetar, eu adiciono o crescendo com o vibrato e a nota ganha intensidade. E por que devemos saber quando usar e quando não usar o vibrato? Porque houve períodos da história da música onde ele era usado como ornamento em notas específicas, como por exemplo no período barroco. Trabalhava-se muito mais com velocidade de arco e articulações, e buscava-se um timbre mais puro do instrumento. Já no classicismo, usava-se um pouco mais de vibrato. Nesse momento, os conjuntos estavam ficando cada vez maiores, e a música de câmara estava se consolidando como gênero musical. E finalmente o vibrato se tornou muito comum no romantismo. Nessa época, as salas de concerto e as orquestras já eram grandes, como hoje, e em muitos casos era necessário ter o vibrato para projetar o som daquele instrumento específico. Começamos trabalhando o mecanismo dos dedos na caixa do instrumento. Então, com isso, trabalhamos a extensão muscular dos dedos, que será usada nos dois tipos de vibrato, fazendo exercício de contraindo e esticando todos os dedos por igual. É como se fosse isso daqui. O punho fica sempre reto, e os dedos esticam e voltam. Agora, vamos para a corda. E é importante que o vibrato não passe da altura da nota para cima, mas que seja da altura da nota real para baixo. Por exemplo, se for vibrar a nota Sol, é importante que eu não passe do Sol, porque senão ele acaba ficando muito amplo e distorce a afinação. Então a gente foca na nota real e fica com o vibrato daquela nota para um pouquinho para baixo da oscilação e nunca para cima. Faremos agora o mesmo exercício de extensão, só que sobre as cordas. De forma bem escolástica, a gente vai exagerar bastante nesse movimento para soltar os dedos. Nós vamos descer bem devagar até o fim e voltar o movimento bem rápido, parando na altura real da nota. Então, por exemplo, eu vou tocar... Eu vou descendo bem devagar e voltando rápido. Uma vez que terminamos esse aquecimento, nós vamos diminuir a oscilação para tornar um vibrato mais real e colocar um ritmo nela, começando bem devagar. Por exemplo... Então o exercício seria... Eu toquei duas oscilações por nota, 3, 4, a gente pode ir para 6. Ou 8. Para o vibrato de punho, a gente repete todo o procedimento
começando com a extensão, só que dessa vez, ao invés de mexer o braço em si, a gente vai mexer só o punho. Eu, geralmente, no meu caso, eu gosto de usar o vibrato de punho quando eu faço um repertório que exige um vibrato mais rápido. Aí eu coloco um vibrato bem curto, bem estreito. Ao invés de um vibrato de braço, que é o mais rápido. Então vocês podem começar com e acelerando, fazer o mesmo procedimento. Se você já começa a aprender o vibrato com o vibrato de punho, não tem problema, você só aplica o mesmo procedimento que eu falei no vibrato de braço, no seu vibrato de punho. E eventualmente é interessante a gente aprender esses dois tipos de vibrato. As cordas duplas são um divisor de águas na técnica de instrumentos de cordas, pois é quando realmente entendemos nosso instrumento também como um instrumento harmônico e não só como um instrumento melódico. E nesse momento precisamos aprender a ouvir e afinar duas ou mais cordas simultaneamente. O primeiro problema que enfrentamos é que muitas vezes precisamos adaptar a forma da mão esquerda para conseguir reproduzir o que está escrito na partitura. Então eu aconselho que quem já estuda escala, arpejo e cordas duplas, que eventualmente, ao invés de seguir a ordem escala, arpejo e cordas duplas, faça de forma invertida. Comece com as cordas duplas, que muitas vezes a gente precisa projetar a nossa mão mais para cima, e depois façam a escala e os arpejos. Assim a gente consegue desenvolver uma adaptação de forma de mão mais rápida e mais flexível. Para trabalhar então com as cordas duplas, eu vou começar com as terças, porque elas são muito comuns no repertório. O primeiro ponto é a gente conseguir ouvir as notas separadas e depois tentar encontrar uma afinação correta das duas notas simultaneamente. Então eu gosto muito de fazer uma relação de dedo. Faço uma relação de nota e depois toco as duas juntas. Depois a gente precisa saber a base de cada posição. Então, se eu tiver que mudar muitas vezes da primeira para a terceira, é importante que a gente saiba a base de cada uma. Vejam que eu faço a mudança de posição exatamente como eu ensinei. Eu relaxo, mudo sobre a corda. Então a gente tem aqui a base de cada uma. Depois eu gosto de pensar na nota que precede a mudança de posição. Então eu fico repetindo a mudança. E aí, por último, eu gosto de tocar a escala corrida, mas tocar somente a nota grave e depois somente a nota aguda. Então eu monto as terças, mas eu só toco uma delas. Assim eu consigo, obviamente tem vários ajustes para se fazer. Quando eu faço isso eu consigo parar e fazer os ajustes independentes. Porque o importante é que quando a gente toque as duas simultâneas, que a gente consiga identificar qual das vozes que está desafinada, se é a grave ou a aguda. Esse procedimento ele pode ser usado com todos os intervalos. É um passo a passo que nos ajuda a ouvir com muita calma o som de cada nota, de forma independente, e também ajuda na hora de ouvir a resultante das notas tocadas simultaneamente. Eu espero que tenham gostado da aula, gostado das dicas. Procurem fazer sempre os exercícios com muita calma, com muito cuidado, pensando na mão sempre relaxada e cuidar bastante da afinação. Confiram todo o material do Projeto Espiral no site do Sinus. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.